Parecia impossível resolver isso. A gente buscou muito lá atrás a literatura. O que cidades com cenas abertas de uso fizeram? O que Nova York fez? Lisboa, Amsterdã, Frankfurt. Eles passaram por isso. E a gente viu que o que resolvia era a aliança entre políticas públicas. A aliança da política pública de saúde, com a de assistência social, a de habitação, a de segurança. E isso tem que ser arrematado por um investimento que seja icônico. E esse é um caso muito interessante, emblemático, que precisaria ter ampla cobertura. E eu tenho estimulado, Felício, a Gledo e o pessoal que trabalhou diretamente com isso, a produzir material, conteúdo, literatura sobre isso, porque isso vai servir de suporte para outras cidades, para outras regiões, outros locais que enfrentam o mesmo problema. O que a gente pode trazer da nossa experiência? Que a nossa experiência é única. Que outras cenas abertas de uso, eles lidavam com heroína, com a cocaína, aqui a gente lidava com crack. Aqui a gente tinha a questão PCC. Então nós temos uma especificidade para tratar com isso. Como é que isso foi resolvido? Cooperação. A primeira palavra, cooperação. Aliança. Aliança entre órgãos, aliança entre entes, aliança de políticas públicas. Foi assim. Prefeitura de São Paulo presente conosco, o governo do estado presente, reunião com o Ministério Público, reunião com o Judiciário, porque todo mundo precisava entender o que ia ser feito, né, para a gente chegar onde a gente precisava chegar. Estabelecimento de comitês, alguns comitês importantes, comitê de política de prevenção contra a droga, a gente tinha, né, o comitê de cenas de uso, né, de casos de uso, a gente tinha, né, o comitê científico, a gente tinha 4 comitês ligados aqui ao vice-governador para orientar. Aí as pessoas, bom, mas como é que vocês fizeram? Onde estão as pessoas? As pessoas foram recebendo cuidado. Primeiro, mudança de abordagem terapêutica. A gente precisava da mudança de conceito. As pessoas podem se desintoxicar. E aí a gente precisava criar um ambiente de desintoxicação segura. E para isso, quase 700 leitos foram abertos para desintoxicação segura. Leitos hospitalares, para a pessoa passar por aquela fase mais aguda do tratamento. A pessoa se recuperou, ela pode ir para casa, não se recuperou completamente, ela vai ter o suporte da casa terapêutica. 13 núcleos, 13 complexos de casas terapêuticas, e cada complexo tem pelo menos 4 unidades, para 4 etapas, então a gente está falando de 52 unidades em termos de casa terapêutica, que foram abertas para fazer essa trilha de desintoxicação. 11 espaços prevenir. E aí a gente está falando de mais de 40 mil atendimentos. Porque não eram só as pessoas que estavam na cena aberta de uso, eram pais, parentes que levavam seus entes queridos para buscar uma porta de saída, buscar uma esperança contra essa chaga que é a dependência química. Então, primeira coisa, a ação de saúde. A ação focada na desintoxicação, né? E aí, prefeitura e governo do estado trabalhando muito próximos. Depois disso, a ação da assistência social, fundamental a abordagem dos assistentes sociais, para trazer para aquelas pessoas aqui depoimentos como, a possibilidade de eles terem depoimentos como esse, a desintoxicação é possível, nós vamos te resgatar, você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para a sua família, você vai voltar a ter um trabalho, você vai se capacitar. Ação de segurança, as unidades de segurança que foram para o centro, e o entendimento de como funcionava o ecossistema criminoso. E aí, Felipe, você que é um grande economista, se a Cracolândia existia há tanto tempo, tinha um business muito forte por trás. E esse business não era venda de pedra de crack para o dependente químico. O business era mais sofisticado e envolvia a especulação imobiliária. Eu mexo o fluxo, jogo o preço dos imóveis para baixo, compro aqueles imóveis e lá eu operacionalizo os negócios de fachada. Ferros velhos, reciclagens, restaurantes, pousadas, serviam, no caso do ferro velho da reciclagem, para receber material roubado e trocar por droga. Pontos de venda, pontos de comércio. No caso dos hotéis, dos restaurantes, das pousadas, lavagem de dinheiro. E o que se viu? Um hotelzinho, por exemplo, no nome do beneficiário de um programa social, mas movimentando 150, 200 milhões de reais por ano. Um esquema de pirâmide de travessia que passava dinheiro, né, de uma hospedagem para outra, de uma empresa para outra, até chegar em 2, 3 empresas,
no nome de pessoas graduadas do crime organizado. E a pessoa mais graduada do crime, que comandava esse esquema todo no centro, foi presa na ação que foi feita no Moinho. Ela não estava no Moinho, estava na Praia Grande, mas foi presa, foi tirada de circulação. Está respondendo. E a gente tinha a impressão que quando a gente entrasse nesses estabelecimentos, quando a gente lacrasse esses estabelecimentos, quando a gente impedisse esses estabelecimentos de funcionar, e quando a gente entrasse na fortaleza que era o Moinho, a gente ia ver esse tráfico, a gente ia ver essas cenas abertas desidratando. Foi exatamente o que aconteceu. Isso confirmou a hipótese. A gente falou lá atrás, porque tudo isso combinado entre todos os entes. Isso falado com o Ministério Público, falado com o Judiciário, falado com a Prefeitura, e isso feito de forma conjunta. E é isso que deu certo. Então, a gente mostra que há esperança. E agora, nós vamos para a próxima etapa. Revitalizar aquela área. Aquela região da Rua dos Protestantes, onde as pessoas ficavam, vai virar praça, vai virar habitação de interesse social. E a gente vai fazer assim, na área da Guaianazes, que também a gente vai mexer, ali nós vamos ter habitação de interesse social, o Moinho, que vai virar o parque, vai virar a Estação Bom Retiro, e a região da Princesa Isabel, que vai abrigar o nosso novo centro administrativo, que já tem data, 26 de fevereiro, e agora, para a gente trazer mais empresas, para a gente ter uma licitação ainda mais competitiva, transformar esse trabalho aí, esse projeto num grande sucesso. Não tem impossibilidade. Quem apostar no centro vai se dar bem, porque pode ter certeza, daqui a 4, 5 anos, quem passar pelo centro de São Paulo vai ver um outro centro, uma coisa completamente diferente do que é hoje, que a gente acredita, e é isso que a gente fala quando está dizendo aqui que a gente vai deixar legado. O legado do trem Intercidades Campinas-São Paulo, o legado de um centro administrativo completamente novo, um centro de São Paulo novo, exuberante, com vida, com as pessoas circulando, com comércio. A gente vai trocar, Carlote, a gente vai trocar a droga, a gente vai trocar a Cracolândia pela tecnologia, pela inteligência artificial. E aí, o hub de inovação que a gente vai fazer no centro de São Paulo, em parceria com a FAPESP e com a Universidade de São Paulo. Nós vamos lá estar incubando startups de inteligência artificial, incubando o desenvolvimento de aplicações de IA, inclusive para o Estado. E eu tenho certeza que isso aí vai dar muito certo. Uma revolução, a gente não está falando de revolução, a gente está falando realmente de construir um legado à FIF.